Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Sheila, irmãos e irmãs do plano espiritual que acompanham os estudos desta casa, casa de amor e caridade, a qual muito afeiçoamos. Nós estamos aqui com muita satisfação para trocarmos esse fluxo de informações que veio para nós através da codificação do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, dos interpretadores, das palavras do Mestre, que vão nos auxiliar a aprender um pouco a respeito das leis de Deus, às quais todos nós, na criação divina, estamos submetidos, estamos sujeitos. Então, hoje, o curso alcançou o ponto em que Jesus nos convidou a sermos perfeitos. Será que essa expressão é bem compreendida por todas as pessoas? Vamos começar lembrando que momento foi esse, porque Jesus proferiu essas palavras no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, que estão estas suas palavras muito bem encadeadas e retratadas no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Capítulos importantes para o nosso conhecimento, porque o Sermão do Monte, ele é justamente o momento que reúne o elenco das condições espirituais que a humanidade precisa satisfazer a fim de alcançar a pureza espiritual e, consequentemente, a felicidade verdadeira. Então, até a compreensão disso, do que seja pureza espiritual e a verdadeira felicidade, é algo que nós devemos também, aos poucos, sedimentar em nossos espíritos, em nosso coração. Então, nós encontramos no primeiro capítulo do sermão, capítulo 5 de Mateus, lá no versículo 48, Jesus instruindo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus traz para nós essa imagem que nós costumamos materializar da existência de um céu acima e um Deus humanizado, antropomórfico, a nos observar com sua perfeição, e nós devemos, então, almejar esse status. Mas, na verdade, esse tipo de análise no Espiritismo, nós devemos tentar trazê-la para a nossa lógica, aquela lógica que o Kardec nos convidou a todos adotarmos para sedimentar a nossa fé. Então, em primeiro lugar, não existe o céu em cima e o inferno embaixo. A noção de acima e abaixo, ela não vale para essa condição. Não é geográfico. E Jesus, quando se referiu ao Pai que está nos céus, ao Pai que está em um mundo, vamos dizer assim, em uma situação muito mais evoluída do que a nossa. Na verdade, é o Ser Supremo, o Criador do Universo. Então, esse Pai foi a forma carinhosa que Jesus o representou para a humanidade, de forma que a gente pudesse já estabelecer um elo de proteção e de amor. E colocando que esse ser paterno, que na verdade não é um elemento humano com a nossa forma, é um princípio inteligente, uma inteligência suprema, máxima, que estabeleceu leis que nós estamos tentando compreender. E o que mais nos aproxima de Deus é justamente o nosso próprio íntimo, porque quando nós compreendemos essa lei, nós caminhamos no nosso íntimo para o Pai, para a pureza espiritual, para esta perfeição que Jesus nos desafiou a alcançar. Então não se trata naturalmente
de nós alcançarmos a perfeição absoluta de Deus, porque isso não seria possível, não será possível jamais, porque senão haveria mais de um Criador, nós nos igualaríamos ao Criador. Mas, como dissemos, é um desafio para tentarmos imitar, perseguir, o que se compreende como sendo as qualidades divinas que nós imaginamos que sejam dentro do nosso alcance intelectivo, do nosso alcance sentimental. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra perfeição, nós trazemos à mente uma ideia associada à ausência de defeitos, ausência de erros, exatidão, excelência, beleza. Tudo isso nós podemos dizer que associamos ao falar na palavra perfeição, até no nosso uso diário. Por exemplo, em termos materiais, nós imaginamos a perfeição em uma pintura, em um item da natureza, como, por exemplo, uma fruta muito bonita, um pássaro, um beija-flor, o pôr do sol, o oceano, um planeta. Ou nas nossas formas corpóreas, a forma feminina, os rostos masculino, feminino, trazendo aquela beleza. Então isso nós associamos à palavra perfeição. Também, por exemplo, as habilidades humanas, compor ou cantar uma música, o uso da inteligência, um dote artístico, uma atividade física muito bem feita, uma dança, ou a perfeição de se conseguir consertar coisas, fazer cálculos. Então a palavra é usada para muitas coisas, muitas ideias que nós possamos ter, mas raramente, muito raramente, nós priorizamos ou sequer nos lembramos de associar essa palavra perfeição à condição espiritual, ao espírito, à alma. É muito raro que isso venha ao nosso pensamento. Por isso, Jesus veio nos alertar sobre a importância de nós desenvolvermos isso, e aí nós vamos caminhar para as qualidades morais, porque as leis da física regem a matéria. As leis que regem o espírito são justamente as leis morais. É o desfecho da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Na primeira parte foi visto os elementos gerais do universo. E Kardec decidiu que entre esses elementos, o que seria estudado seria o espírito. Na segunda parte de O Livro dos Espíritos, ele estabeleceu onde está esse espírito, o mundo espírita ou mundo dos espíritos. E agora, na terceira parte, ele vem justamente tratar das leis que vão reger esse elemento, espírito, no seu mundo, material ou espiritual. Então, onde estão essas qualidades morais? Onde está esse modelo para a gente perseguir? A questão 625 de O Livro dos Espíritos é aquela justamente na qual Kardec dirigiu à espiritualidade superior a seguinte questão: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí vem a menor resposta que encontramos em O Livro dos Espíritos: Jesus. O tipo mais perfeito para servir ao homem de guia e modelo. Então Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Se nós conseguirmos estudar, aprender, observar as palavras, os atos, os feitos de Jesus e procurarmos imitá-lo, nós estamos tentando alcançar a perfeição. Então este é o convite do Mestre para que nós tentemos atingir a perfeição relativa à nossa capacidade, a capacidade de cada um, que ele traduziu como amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia, bendizer a quem nos maldiz e orar por quem nos persegue. Quantos de nós conseguimos fazer isso, não é?
Então vemos assim, como dissemos, que se trata da perfeição moral, ou seja, almejar a excelência de conduta e de comportamento do espírito, seja ele ou esteja ele encarnado ou desencarnado. Muito bem. O que é moral? As pessoas que beiram aí a minha idade cronológica vão se lembrar que antigamente a gente tinha nas escolas aquela aula de moral e cívica. Os professores ensinavam ética, comportamento moral para os alunos, na família, na sociedade. Era um tema muito interessante, infelizmente, parece que se perdeu com os anos. Não sabemos se ainda as escolas adotam isso rotineiramente. Mas a moral ou ética, nós encontramos uma definição interessante. É a ciência prática que visa alcançar o puro simples bem para o homem, ou seja, a ciência dos atos humanos. E como ciência, a moral deve saber o fim último ou o bem absoluto do homem, estudar os atos praticados pelo homem, estudar as questões relativas à lei natural, que para nós é a lei de Deus, compreender o mecanismo da consciência e estudar as origens das virtudes e dos vícios. Interessante, né? Esse último tópico da definição da moral como ciência. Então, sendo uma ciência, moral não é um termo vago, nem se confunde com moralidade, porque esta designa o conceito social do que é aceito ou não em uma determinada época e que se modifica com o tempo e com os costumes. Basta a gente ligar a TV que nós percebemos com muita clareza, a censura dos programas ou a não censura, o tipo de moralidade que se adotava no passado, lembrando aqui dos meus tempos de infância, e que se adota hoje. Antigamente se falava da primeira vez que saiu um beijo na boca na TV. Hoje isso é o mínimo. Isso é o que menos incomoda, não é verdade? Então a questão da moralidade é um princípio que está com cada um de nós, que nós devemos então procurar desenvolver para alcançarmos a excelência. Então na questão 629 de O Livro dos Espíritos, encontramos a pergunta de Kardec a esse respeito. Que definição pode se dar da moral? E a resposta dos espíritos foi: a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Vemos então que há uma série de associações da moral com bem ou mal, com lei, com Deus. Então, todas essas palavras, elas preenchem essa definição, esse conceito, e precisam ser bem compreendidas por nós. Olha que interessante, encontramos aqui, em um trecho de uma das revistas espíritas do ano de 1861, a seguinte observação de Kardec: o lado mais belo do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que ele triunfará, pois aí está a sua força. Por aí é invulnerável. Está escrito em sua bandeira, : amor e caridade, com letras maiúsculas. E ante este paládio mais poderoso que o de Minerva, porque vem do Cristo, inclina-se a própria incredulidade. Então, para aqueles que desconhecem o Espiritismo e que julgam que o Espiritismo se preocupa apenas com o sobrenatural, com explicar as almas, onde que as pessoas vão depois da morte, as suas manifestações com o mundo corpóreo,
já uma vez desencarnadas, os fenômenos espíritas, os fenômenos de materialização, fenômenos de luminosidade, de ruído, provocados por espíritos, isso tudo devemos estudar. Mas o principal e o mais belo do espiritismo é justamente o lado moral. E aprendemos as consequências morais que estamos sujeitos. Por isso o Livro dos Espíritos tem essas 4 partes. Nós estudamos o elemento espírito, onde ele se manifesta, que é o mundo dos espíritos, as leis a que ele está sujeito, e a próxima parte vem aí das esperanças e consolações. Ou seja, aplica-se a lei ao elemento espírito no mundo em que ele se manifesta. E aí virá a consequência das esperanças e consolações, ou das penas e gozos futuros e das penas e gozos presentes, terrestres. Então, segundo o Livro dos Espíritos, as leis morais estabelecem os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, nós lembramos aquela frase que está no Evangelho de Lucas, que foi anunciada pelo anjo no nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Aí está o resumo. A lei que vai definir os deveres para com Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, ou seja, as obrigações para com nós mesmos, para que alcancemos a paz e transmitamos isso na terra, e boa vontade para com os homens, os nossos deveres para com o próximo. Então, o Espiritismo, na estrutura de O Livro dos Espíritos, já foi estudado pelos irmãos, com certeza, que as leis que estabelecem os deveres para com Deus são as leis de adoração e trabalho. As que estabelecem os deveres para consigo mesmo, as leis de reprodução, conservação e destruição. E as leis que estabelecem os deveres para com o próximo, leis de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. E aí vem a lei de perfeição para poder coroar tudo isso. Por isso, para praticar todas essas leis, nós precisamos estudar as condições da perfeição moral. Aí nós vamos no capítulo 17, no item 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos lá o homem de bem. E está dito assim, aí nós vamos ler aos poucos essas colocações que Kardec reuniu para que a gente possa compreender todas as condições para que a gente alcance esse patamar de homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, nós precisamos realmente compreender o que seja justiça, o que seja amor e qual é a função e o benefício da caridade, para que nós nos transformemos em homens de bem na sua maior pureza. Então, Kardec continua dizendo assim, a si mesmo, o homem de bem pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Portanto, esse homem que pergunta a si mesmo se ele violou a lei, se ele praticou o mal, se ele realmente fez todo o bem que estava ao seu alcance, se ele, de propósito, desprezou alguma ocasião de ser útil, se tem alguém que tem queixa contra ele, essa pessoa que está com essas preocupações, o que é que ela está fazendo? Ela está se vigiando o tempo todo. Ela está preocupada com as suas virtudes, preocupada em observar as suas imperfeições e corrigi-las. Então, para que a gente se transforme em homem de bem, homem no sentido genérico, homens, mulheres, todos nós espíritos, criações divinas, nós devemos trabalhar e nos esforçar por conquistar essa condição. Ela não vem assim
facilmente de uma hora para outra. Não é verdade? Então, Kardec completa dizendo: enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Ou seja, as pessoas em geral fazem disso parte de suas preocupações. Todos esses tópicos que nós acabamos de enumerar. Então nós vamos lá para a questão 630 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? Isso é importante. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Olha que interessante, nós precisamos então aceitar o conceito de Deus e compreender a sua lei, que vai tratar daquilo como nós pensamos em agirmos em relação ao próprio Deus, em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Essa tríade. Isso é que vai fazer com que a gente, compreendendo essa lei, determinemos a diferença entre bem e mal, porque nós buscamos referências. Para muitas pessoas, certos vícios são o bem, porque a pessoa está baseando nos seus próprios desejos e fundamentando-se despercebidamente, talvez, nas suas próprias imperfeições. Mas quando nós buscamos uma referência que não é a nossa, uma referência que tenha mais condição de alcançarmos a perfeição, um texto evangélico, uma interpretação, ouvirmos uma palestra, um curso, algo que vai nos remeter a um pensamento mais elevado, que vai nos ajudar a corrigir o nosso comportamento equivocado, a valorizar as pessoas. Então, tudo isso vai fazer com que a gente saiba realmente distinguir o bem do mal. Por exemplo, uma pessoa que hoje a gente vê muito em programas televisivos, eles têm passado, por exemplo, ações policiais nos aeroportos de vários países, muitos aqui da América do Sul, às vezes nos Estados Unidos, às vezes na Europa, na Espanha. Nós já vimos pessoas que estão transportando drogas. Elas são as chamadas mulas. Vamos pegá-las como exemplo. Elas estão fazendo isso para ganhar um dinheiro fácil e não estão se preocupando que aquilo que elas estão transportando vai destruir famílias, vai destruir relacionamentos, vai destruir o corpo físico dos usuários daquilo que ela está levando. Para ela está agindo de acordo com uma coisa que é um bem para ela, porque ela vai receber um dinheiro que ela não consegue conquistar. É por isso que nós estamos querendo salientar que o conceito de bem não pode ser o nosso. O conceito de bem tem que ser mesmo este, de conhecermos a lei de Deus. É preciso confiar em Deus e sabemos estabelecer, distinguir essa diferença. A questão 631, a seguinte, o Kardec perguntou: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é o mal? Os espíritos responderam: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, para haver esse discernimento, precisa duas coisas: fé, confiança e crença na divindade, nesse ser superior que está nos guiando, e desejar saber, ter interesse em saber a diferença entre o bem e o mal. Claro que não estamos querendo dizer aqui que um ateu não tem condição de saber a diferença entre o bem e o mal. Mas também nós temos aquela convicção que ateu não é ateu por muito tempo, porque ao longo das reencarnações ele há de aprender que o caminho para atingir a perfeição não será esse, descrendo da divindade. Então, às vezes, nós temos que compreender as reencarnações como experiências temporárias visando o nosso processo evolutivo. Portanto, o homem de bem, prosseguindo com o texto do Kardec, ele deposita fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Crê e confia em Deus, portanto. Sabe que, sem a sua permissão,
nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Ou seja, a criatura que tem fé em Deus, ela aceita os desígnios divinos, ela confia que Deus está lhe guiando os destinos. Então, a despeito do nosso livre-arbítrio, a despeito de nós tomarmos decisões em nossas vidas sobre a maioria das coisas que acontecem durante a nossa encarnação, mas há aqueles momentos em que nós não temos condição de decidir. Deus decide por nós. Às vezes uma enfermidade grave, a desencarnação de uma pessoa querida, a perda de um recurso importante. Muitas vezes isso são propostas divinas para o nosso aprendizado. Portanto, quanto mais nós estivermos cientes e cônscios da presença de Deus em nossa vida e da perfeição de suas leis, mais nós teremos humildade para aceitarmos os seus desígnios, principalmente nos momentos das adversidades, nos quais, fazendo dessa forma, nós evitaremos a revolta no coração e a perda, das nossas provas, porque quando a gente se revolta diante das provas, elas ficam perdidas para nós. Então, o homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, a pessoa que se preocupa com a moral, com a ética, com o semelhante, com a lei divina, com o que essa lei traz para o seu espírito, ela começa a colocar o bem espiritual. O que é o bem espiritual? Virtude da alma. Porque não é nada palpável. O bem espiritual é algo abstrato. Então, isso, quando é colocado acima dos bens temporais, que são os bens temporais? Os bens temporais são os bens materiais. Aquilo que nós temos condição de conviver durante a nossa passagem naquela encarnação, mas que depois nós vamos perder, vai ficar para trás, quando a gente sair do nosso corpo físico e retornarmos ao campo espiritual. Então o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Geralmente usamos a palavra prova para as expiações que tendem a provar o nosso mérito com relação ao nosso futuro. Porque a expiação, por si, geralmente é algo que tem a ver com o nosso passado espiritual. Então nós cometemos erros nessa mesma vida ou em vidas anteriores, em outras experiências reencarnatórias, então nós temos de expiar aquele erro que cometemos. Mas a prova é algo que surge, que não tem nada a ver com o nosso passado. Então é vamos dizer, uma prova de mérito, um teste de Deus para verificar se nós estamos em condição de avançar no progresso espiritual, desde que nós não murmuremos, ou seja, como dissemos já e insistimos, se houver reclamação, a prova será perdida. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco pelo forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então o homem de bem, ele tem prazer de praticar o bem, por isso ele diz, faz o bem pelo bem, ele não está esperando nada em troca, e ele sempre retribui o mal com o bem, ou se ele retribuir de vez em quando o mal com o bem, nem sempre, ele já estará mostrando algum progresso, porque tudo é de acordo com a nossa condição evolutiva, não é verdade? Então o homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Então isso é muito importante, nós temos em mente que a coisa começa a ser muito direcionada para o semelhante, porque quando se fala em bem, como é que nós podemos admitir fazermos o bem só para nós mesmos? O bem
se ele visar o próximo, o semelhante, é que ele terá um valor mais legítimo, mais verdadeiro. Por exemplo, uma simples oração, quando nós oramos por nós mesmos, ela tem um valor. Quando nós oramos por outrem, vai ter um valor muito maior para as considerações, né, de Deus em relação às nossas ações. Então, para o homem de bem, o seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Aí, Kardec começa a falar do egoísta. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou perder? Não é isso? Então, o homem de bem, ele se desliga dessa preocupação, ele faz o bem pelo bem, ele não quer saber o que ele vai receber em troca. Mas muitas vezes nós podemos já ter feito ou ainda até fazermos aquela caridade medida, quando nós fazemos um bem e esperamos receber algo de volta. Nós gostamos de dar um exemplo com a coisa mais simples e corriqueira que nos acontece diariamente, um simples bom dia. É diferente você passar por um grupo de pessoas ou por uma pessoa e falar assim, bom dia, e dizer aquilo espontaneamente sem esperar nada de retorno. A outra coisa é você passar e falar bom dia. A pessoa não responde, você fala bom dia. Só um exemplo. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos dando, nós estamos cobrando o bom dia. Então isso, por menorzinho que seja esse exemplo, ele é muito simbólico, porque ele mostra o real interesse da nossa alma, do nosso espírito. Onde está a nossa expectativa? Nós estamos doando ou estamos querendo estabelecer uma troca? A gente dá, mas quer de volta. Isso é muito importante também para essa medida de como praticar o bem corretamente dentro da moral de Jesus. Então, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então nós estamos falando aí da família universal e hoje nós temos que ampliar esse leque, porque na verdade não é ampliar, é destacar, porque o que nós vamos falar está dentro disso aqui. Para as questões do gênero, para as questões das pessoas de mesmo sexo que se relacionam, para as pessoas de cores diferentes na pele, que até hoje nós temos muitas ações racistas por se tratar de uma pessoa com uma cor diferente da sua, ou de um sexo diferente do seu, ou de estarem pessoas de mesmo sexo biológico se unindo, se amando. Então isso tudo precisa cair por terra, porque é um tremendo preconceito e pode frear o nosso avanço espiritual se nós dermos oportunidade para que essas coisas fiquem preenchendo o nosso coração e a gente mantém ainda as questões preconceituosas. Nós precisamos superar tudo isso. Então, o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Isso é muito bonito, porque o espírita, principalmente, e especialmente, melhor dizendo, ele não pode ter preconceito contra um católico, contra o evangélico, mesmo que a recíproca não seja verdadeira. Todas as pessoas são nossos irmãos, elas têm direito a pensar de forma diferente à nossa. Geralmente o espírita, com relação às questões de religião, digamos assim, ele deve opinar ou falar a respeito da sua crença espírita bem fundamentada se ele for convidado, e não por um duelo, e não para poder abafar, ofuscar ou impor o seu pensamento, porque o espiritismo não é imposição, o espiritismo é exposição. Aí nós caímos na questão 834 de O Livro dos Espíritos. É responsável um homem pelo seu pensamento? Os espíritos responderam: perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absorve segundo a sua justiça. Interessante que Jesus
Foi uma das inovações que Jesus trouxe para nós, foi que aquela ideia do erro, ou vamos usar uma palavra que a gente não costuma usar no Espiritismo, o pecado por pensamento. Quando Jesus condenou, por exemplo, um homem que deseja a mulher do próximo, só dele desejar, ele já pecou. Por que é isso? Porque o pensamento que contraria a lei de Deus, ele denota imperfeição da alma. Por isso a condenação. Porque o espírito que se vigia, ele vigia também o próprio pensamento. Ele vigia a frequência com que ele tem aquele pensamento, ele vigia se ele está tomando alguma atitude para combater aquele pensamento. Então, tudo isso é de grande valor para o nosso aprendizado. Prosseguindo, Kardec continua a descrição de um homem de bem, dizendo assim: em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então é um nível de exigência muito grande, esse da caridade para o homem de bem, para a perfeição, ou seja, às vezes uma pequena palavra que possa ferir, humilhar, colocar a pessoa insegura, em dúvida, ou causar algum tipo de transtorno, de uma situação vexatória, uma contrariedade, isso tudo é considerado dentro da lei de Deus e vai marcando, né, ficando registrado no nosso prontuário espiritual e, digamos assim, enchendo o nosso perispírito de nódoas, que depois vão nos identificar como espíritos imperfeitos. Então, como foi citado aqui a palavra caridade, nós trouxemos a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí vem aquela resposta do BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa sigla do BIP fez muito sucesso no passado, antes de existir o telefone celular, né? Eu mesmo trabalhei muito usando um BIP aqui na cintura, que era um sinalizador que nos avisava para poder telefonar para alguém. A gente não tinha o telefone celular, tinha que procurar um telefone fixo e fazer a ligação. Então, benevolência para com todos, indulgência, tolerância com as imperfeições alheias e o principal, perdão das ofensas. O perdão das ofensas que Jesus fala, ensina, repete no final da oração do Pai Nosso no Sermão do Monte. Ele explica a necessidade de perdoarmos e o que acontece se a gente não perdoar. Então, isso é sinal de grandeza espiritual, o perdão das ofensas. A questão 785, ela foi formulada da seguinte maneira por Kardec: qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, todo vício tem seu princípio no egoísmo e no orgulho, porque isso nega a caridade. E Kardec, na questão 913, ele insistiu na pergunta: dentre todos os vícios, qual que se pode considerar mais radical? Aos espíritos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, se nós pensarmos em todas as nossas ações que deram errado, que contrariaram a lei de Deus, podemos entender que, no fundo, existe o egoísmo de nossa parte. Os espíritos colocaram assim: estudai os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, se alguém quiser, desde esta vida, aproximar-se da perfeição moral, deve expurgar
o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aí, nós estávamos aqui na questão 913 e encontramos na 917 a seguinte pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Os espíritos responderam ao Kardec: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Olha que interessante. O fato de nós estarmos encarnados dificulta que a gente se liberte do egoísmo. Influência que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta, disseram os Espíritos, né? Do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, para nos desvincularmos do egoísmo, precisamos valorizar as questões do Espírito Eterno, as leis morais que vão fundamentar a perfeição do Espírito Eterno. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, disseram os espíritos. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Na questão 893, Kardec perguntou: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta é longa, mas eu vou responder só o finalzinho. A mais meritória das virtudes é a que assenta a mais desinteressada caridade. Então, caridade é o caminho em que eu deixo de pensar em mim em primeiro lugar e penso no semelhante ou naquele que está mais próximo de mim no momento. Quando esse sentimento, esse pensamento prioriza essa pessoa, pode ser uma pessoa conhecida, desconhecida, pode ser um parente, pode ser alguém realmente totalmente estranho, é a mais próxima. Então, quando o meu pensamento se dirige para as suas necessidades, eu estou realmente sendo caridoso. Eu estou me dirigindo às ações caridosas, às ações que colocam o próximo em primeiro lugar. Aí nós ficamos pensando: será que em mundos superiores existe a caridade? A questão 894 traz assim: ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Então ele está dizendo: no mundo mais adiantado, caridade é regra, não é exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Então, de nossa parte, nós sempre refletimos o seguinte: que nos mundos superiores não há caridade, porque não existe a necessidade da definição dessa palavra. A caridade, ela é a regra geral, ela não é exceção. Aqui no nosso mundo é exceção. Então, por isso, é importante a gente ter esse conceito, né, de que através do próximo, através do semelhante, é que será o canal em que eu vou conseguir conquistar a perfeição moral. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso o homem de bem, a exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então nós vamos lá e lembramos daquela lei, né? Até por motivo prático, a lei de causa e efeito. Porque se eu alimento ódio, rancor, desejo de vingança, se eu não tenho boas ações com o semelhante, eu vou receber essas coisas de volta no futuro.
quando eu sou indulgente com as fraquezas alheias, quando eu sou caridoso, quando eu sou mais amoroso, é o que eu estou plantando que vou receber mais adiante. Então, o amor ao próximo é realmente um indício de maior ou menor superioridade moral. Outro ponto importante para o homem de bem: nunca se compraz em rebuscar defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, que é uma prática terrível. Nós ficarmos destacando um defeito de uma pessoa para outras. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ou seja, se nós tivermos de mencionar um defeito alheio, que seja por algo construtivo e não para nós usarmos aquele nosso tribunal de julgamento onde nós nos sentimos superiores e ficamos apontando para o defeito alheio, né? Como diz Jesus, que nós vemos o argueiro no olho do semelhante, do vizinho, e não vemos a trave, né? O defeito maior que temos no nosso. Então, na questão 903, Kardec perguntou: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Os espíritos responderam: incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Então, por simples desejo de divulgar, de evidenciar, de humilhar, estudar os defeitos alheios, será realmente algo totalmente contrário à postura do homem de bem, à perfeição moral. Então, a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então, não podemos ficar com aquele papo, né? Ah, eu sou sincero, eu gosto de ser sincero, eu sou verdadeiro, então eu falo mesmo para a pessoa o que ela é. Quem somos nós, né? Para nos colocarmos nesse patamar tão altivo, como se fôssemos criaturas sem defeitos e evidenciarmos os dos nossos semelhantes. Ao contrário, o homem de bem estuda as próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Aí vem a questão 895. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha que resposta. O interesse pessoal. Porque é o egoísmo, certo? O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Aí vem uma questão que nós consideramos estratégica em O Livro dos Espíritos, a 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então vejamos aí a importância de nós sabermos quem somos realmente, onde estamos pisando. Por isso, quando os adversários, as pessoas que não gostam muito de nós, falam certas coisas, vamos dizer assim, jogam em nossa cara as verdades, nós devemos aproveitar aquilo, em vez de nos aborrecermos, para a gente raciocinar se ele tem razão. Fazemos com humildade, sem egoísmo, sem orgulho. Isso é realmente uma ação meritória de nossa parte. O nosso tempo já está caminhando aqui para o encerramento. E, apesar de que tem ainda algumas questões que nós trouxemos, nós gostamos de trazer sempre a palavra do Emmanuel, porque fica melhor, né, a gente conseguir encerrar um estudo com palavras superiores às nossas. Então, nós queremos ler para os irmãos, para as irmãs, de um livro chamado Nascer e Renascer, o capítulo 16, intitulado Diante da Perfeição. E Emmanuel começa realmente citando o trecho do sermão: sede perfeitos como nosso Pai Celestial. E ele diz assim: esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia,
à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige, sejas de imediato, o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha do que te sobre ao conforto doméstico em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhes, ainda hoje, o papel de herói na praça pública, mas pode escalar, sem detença, a palavra escura ou amargosa capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e as mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Muito bonito, né, meus irmãos? Do livro Nascer e Renascer, capítulo 16. Então, assim, nós vamos encerrar a nossa exposição, querendo convidar os irmãos para essas reflexões, porque nós estamos, nesse momento da nossa existência, também tendo necessidade de refletirmos nós mesmos, porque não alcançamos essa perfeição. Certa vez, nos questionaram o seguinte: como é que vocês fazem palestras espíritas se vocês ainda são imperfeitos? Onde é que nós vamos achar seres angelicais e perfeitos para vir fazer palestras para nós? Vai ser difícil, né? Então, o que nós podemos fazer é ler, organizar, estudar, transmitir e buscar aproveitar para nós mesmos com a melhor humildade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.